Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou neste momento inspirado por Deus, debaixo de uma unção sobrenatural do Espírito Santo, para ser o seu tutor espiritual, o seu pastor, o seu guia, aquele que lhe indicará o caminho a seguir. E faço isto na alegria do Senhor Jesus Cristo. Faço isso na alegria de um ministério, de um chamado soberano de Deus. Não estou aqui por vontade própria, não estou aqui por moto própria, expressão bíblica, estou aqui por causa de um desígnio de Deus. Daqui a um mês, eu estarei completando 40 anos de santo ministério. Há 40 anos que eu recebi a imposição de mãos de um corpo ministerial através de um profeta que descansa no Senhor, Bispo Roberto McAllister, e que suas palavras proféticas nortearam a minha vida. E um dos aspectos que o Senhor trouxe em profecia à minha vida foi que o meu ministério seria como águas profundas que invadiriam terras muito secas, muito craqueladas, e essas terras secas começariam a produzir erva, árvores, frutos, e que esse seria o meu ministério. Então, o que é esta terra seca? É o mundo. E o que é o meu ministério? É o ministério que transforma, porque ele é o ministério de Jesus Cristo, através da instrumentalidade deste humilde servo do Senhor. E Deus tem mostrado que todas as pessoas que me ouvem e recebem a palavra, elas saem dessa aridez, dessa sequidão de estio para uma vida frutífera, para uma vida vitoriosa, para uma vida por cabeça, não mais por cauda, estando por cima, não mais por baixo. Isto é simplesmente maravilhoso. Me recordo daquela voz profética dizendo: eu vejo um rio caudaloso invadindo terras secas, tal qual como as terras de Negueb, que ficam lá tempos e tempos com sequidão e de repente são invadidas por águas e começam as árvores, as amendoeiras a florescer e a darem frutos. Então, você está no momento certo, com a pessoa certa, com a inspiração certa e, claro, no modo e no tempo de Deus certo. E eu quero lhe ajudar. Você sabe que há pessoas que dizem assim: se conselho fosse bom, não se daria, se venderia. Este é um dito popular que não tem base nenhuma, nem solidez nenhuma. A verdade é que a Bíblia é um livro de vida e um livro de conselhos, que se transformam em vida. E hoje eu quero lhe falar um pouco sobre um salmo que eu entendo que deve ser conhecido, vivido, praticado e entendido, porque ele é um salmo que fala de conselhos. Olha só, Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o salmista está dizendo aqui que bem-aventurado, feliz, realizado, em paz consigo mesmo. Feliz vem do original grego makarioi. Makarioi quer dizer bem-aventurado, feliz é a pessoa, primeiro, que não anda no conselho dos ímpios. Você sabe que quanto mais distante a pessoa está da palavra
bíblica e de Deus, mais ela se torna insensível com as questões espirituais. Logo, mais ela sofre. A nossa sociedade hoje reprova duas situações que eu penso que são realmente calamitosas, que é o estupro e a pedofilia. O resto, a sociedade já está acomodada. As novelas fazem a cabeça das pessoas. Hoje, ninguém mais se indigna com erro, ninguém mais se indigna com pecado, ninguém mais se indigna com adultério, com falsidade, porque dizem, isto é normal, com infidelidade. E você sabe que é isto que tem levado as pessoas para o fundo do poço. E o poço pode se cavar um pouquinho mais todas as vezes que a pessoa nega a palavra. Então ele disse, olha, feliz se você não andar no conselho do ímpio. O que é um ímpio? Um ímpio é uma pessoa que não tem temor de Deus. O ímpio é a pessoa que não tem sensibilidade espiritual, que não é salvo, que não confessou Jesus. O que a pessoa tem na cabeça, na mente, nas emoções, no coração, se ela não tem o bom de Deus, se não tem Jesus Cristo, se não tem a palavra? Vou lhe dizer, sem medo de errar, muitas vezes tem inspirações malignas. Por isso é que a sociedade, daqui a pouco, vai querer aceitar a pedofilia. Por quê? Porque diz, não, sempre vem um expert, alguém que se diz cientista, diz, não, mas a pessoa tem problemas nos neurônios, a pessoa não sabe conviver bem com amores, é porque quando era criança, e sabe, e a sociedade, em vez de reprovar estas questões, vai admitindo como um fato normal. Isto é um conselho de um ímpio, não serve. Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Por quê? Porque o caminho do pecador traz desgraça. O caminho do pecador traz infortúnio, traz pesadelo, traz cativeiro, traz sofrimento. Então eu disse, olha, você é feliz se não andar no conselho dos ímpios, não andar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Você sabe, muitas vezes, o escarnecedor, o pecador e o ímpio não são vistos como tais. Às vezes são pessoas que têm ideologias, pessoas que se dizem ligados a um senso e que reprovam os outros e que acham os outros fundamentalistas e homofóbicos. Amado, não se assente na roda do escarnecedor. O escarnecedor é aquele que vai contra os princípios de Deus. Se Deus disse que é um homem e uma mulher que constituem, de fato, a base de uma família, o resto é escarnecer de Deus. E de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Então, disse, olha, feliz, não ando no conselho dos ímpios. Pastor, então eu vou andar no conselho de quem? Da Bíblia. Conselho espiritual, no conselho puro, aquele que vem por inspiração de Deus. Não se detém com os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, depois de ter invocado este ímpio, pecador e escarnecedor, que são o modelo negativo da vida de muita gente, especialmente quem não tem Jesus, salvo raras exceções, se eu literalmente disser, não, eu não vou seguir conselho dos ímpios, não vou me deter no caminho dos pecadores, não me assento com os escarnecedores, pastor, o que resta da vida? Olha, não pense assim. A vida tem muito mais do que apenas o caminho dos ímpios, dos pecadores e os escarnecedores. Há muito mais. Então ele disse, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ou seja, Deus quer tirar a pessoa do foco da impiedade, do escarnecedor e do pecador para trazê-lo para dentro da Bíblia Sagrada. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então,
é realmente o grande prazer da vida, é você estar em linha com a palavra. Pastor, mas isso não é um mito? Não, não é um mito. Isto é a vida. Jesus disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer dizer que quando você tem a coragem, a dignidade e a força para romper, cortar o cordão umbilical com a impiedade, o escarnecedor e o pecador, você tem que preencher a sua vida com aquilo que é verdade, que é força, que é coragem, que é realmente a verdade da vida, que é a palavra. Então diz: olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Então, se o meu prazer está na palavra, Logos, quem é Logos? Quem é a palavra? É o próprio Jesus. Se o meu prazer está aqui, se eu não tenho prazer em mais nada a não ser o que Deus diz, pastor, mas isso vai limitar a vida da pessoa, isso vai amarrar a vida. Pelo contrário, meu amado, vai desamarrar a pessoa, vai libertar a pessoa. Jesus disse isso. Jesus disse: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você conhecer a verdade te liberta. Então, não é livre quem anda no caminho do ímpio, no caminho do pecador e no caminho do escarnecedor. Pelo contrário, é escravo. E o escravo, disse Jesus no livro de João, não fica em casa. O filho fica, o escravo não. Então, o seu prazer, a sua razão de vida está na palavra. A palavra de Deus, ou seja, viver segundo a palavra de Deus, é que é a vida. Fora disso, amado, não existe. Não existe nada de bom nem de bem. Fora da Bíblia Sagrada, fora do cristianismo, fora dos valores bíblicos, existe a impiedade, o escarnecedor e o pecador. Estão aí milhões de pessoas com a vida destruída, sem conhecerem ainda, porque nós estamos lutando para que todos ouçam, sem conhecer a verdade libertadora. Então, hoje a verdade libertadora está chegando à sua vida. Então, ele diz: se você meditar na palavra e tiver prazer na palavra, olha o resultado. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, aqui está a vida. Aqui está a vida. Quer dizer que se eu tiver prazer na palavra, eu sou como uma árvore plantada junto à corrente de águas. As águas do Espírito vão me alimentando. Diz que a folhagem não murcha, dá fruto. Tudo quanto faz é bem sucedido. Então, estou lhe mostrando o caminho do êxito, o caminho do sucesso, o caminho da paz, o caminho da liberdade, o caminho da felicidade, o caminho do bem-estar, o caminho da harmonia existencial, amado. Está aqui. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha. Tudo quanto faz é bem sucedido. Você quer coisa mais importante na vida? Não existe. Nenhuma religião te oferece isso. Nenhuma doutrina humana, nenhum Deus desta terra é capaz de te proporcionar uma vida de êxito, uma vida de sucesso, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de força, de energia, uma vida centrada e focada na palavra e naquele que é o Logos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu sou particularmente um entusiasta da evangelização, que se preguem as boas novas de alegria, porque a Bíblia diz que se uma pessoa empobrecida, quebrada, falida, começar a receber esta palavra, a sua vida se torna uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto, não murcha e é bem-sucedido. Portanto, ser bem-sucedido
não é seguir os ensinamentos de um guru que veio lá do Oriente Médio, das Índias, e que tem um senso contrário à Bíblia Sagrada. Não serve. Ser bem-sucedido não é seguir um coach que tem uma experiência de sucesso empresarial. Ser uma vida e ter uma vida bem-sucedida é amar a palavra, é amar o Deus da palavra, é render-se a esse Senhor Jesus Cristo, é se tornar como uma árvore plantada junto à corrente de águas, é dar frutos, é não ver a vida murchar, é não ver as folhas murcharem, e aonde seu pé pisar, a sua mão tocar, a Bíblia diz, é bem-sucedido. E ele continua explicando, ele diz, os ímpios não são assim. Aqueles que dão conselhos, aqueles que ensinam contrário à família, aqueles que odeiam a obra de Deus, aqueles que seguem ideologias perversas, ouça, ele diz, os ímpios não são assim, eles são como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então ele fala aqui sobre justo e ímpio. Aquela pessoa que tem Jesus, que o reconhece, que sabe que a suficiência vem dele, a salvação vem dele. Agora, o perverso e o ímpio, isso é como o vento e a palha. O vento dispersa a palha. Não ficam na casa de Deus, não foram predestinados em amor, são pessoas que não têm a sensibilidade dada pelo Espírito Santo de ouvir a voz de Deus, de amar a palavra, de amar a igreja, de amar a obra de Deus, de querer ver a salvação de pessoas, de se envolverem, de contribuírem para que outras vidas sejam salvas. E este tipo de vida, como dizia o pensador grego, a maior desgraça de um homem é não crer em Deus. É não ter o entheos, o entusiasmo, o Deus dentro. É uma desgraça. É como a palha que o vento dispersa. Mas Deus tem um tempo e tem um modo. E chegou o teu tempo, chegou o teu dia, chegou a tua hora. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Confie nele. Entrega a sua vida a Jesus. Pastor, o que eu faço? Olha, a Bíblia diz que se eu confessar com a boca, crendo com o coração, eu sou salvo. Então diga assim, Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Senhor, o único Senhor, o infalível Senhor, o Deus da palavra, e eu Te confesso com a minha boca. Eu creio com o meu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu Te confesso, Jesus, Tu és o meu Senhor, e eu recebo a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você sabe que estes 30 minutos quase que estamos aqui do programa foram tão transformadores que a tua árvore já está dando frutos. Porque as águas da vida já chegaram à tua árvore. E mesmo se você te fosse como uma cana rachada, fumegando, Deus não apaga. Ele não apaga o tição fumegante. Ele restaura a vida. E a tua vida foi restaurada. Em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira e nós estamos todos muito felizes, numa expectativa muito grande, para logo à noite, às 7h30, vamos fazer mais uma proclamação sobre vida vitoriosa. Eu quero muito lhe fazer um convite para você mudar a sua agenda hoje e colocar Deus em primeiro lugar. Venha estar na Igreja Evangélica Cristo Vive, 7h30, aqui na Rua Maricá 320,
no bairro de Campinos, zona oeste do Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma grande catedral climatizada, parque de estacionamentos seguros, para você estar com a sua família, para começar a criar raízes. Porque você sabe, árvore sem raiz cai, no primeiro vento cai. Mas quando você tem raízes profundas, ela pode até dobrar, como a palmeira no deserto, mas ela não é derrubada. Vida espiritual sólida aguenta, desculpa a expressão acadêmica, o tranco da vida, o vento com ímpeto, a chuva que cai, o rio que transborda. Isso é vida sólida. E a vida sólida, espiritual, só em nosso Senhor Jesus Cristo. E no ressuscitado, não nos dias da sua carne, disse Paulo, mas no ressuscitado. Venha estar conosco. O nosso telefone é 3017 9090. Ligue para nós e temos conselheiras, bispas da igreja e as senhoras bispas lhe ajudarão em nome de Jesus. Quero dizer-lhe também que nós estamos meia-noite e depois das 3 às 5 da manhã na Rádio 93 FM, Rádio El Shaddai. E você pode me acompanhar, se você tem plantão, serviço à noite, você pode ouvir às 3 às 5 da manhã e à meia-noite a Cristo Vive na 93.3. Temos também uma página de internet, www.igrejacristovive.com.br. Ligue para nós, esteja atento, porque Deus sempre fala através deste ministério. Amém? Em nome de Jesus. Minha última palavra. Uma palavra de agradecimento àqueles que dão suporte financeiro a este programa. Esse programa está na Bandeirantes, está na El Shaddai, está na TBN, está em rede mundial, nas mídias sociais. Isso não se faria com verbas governamentais. Nós não temos nenhuma lei Rouanet em nosso ministério. Nós temos fé e pessoas que amam a graça de Deus, creem no apostolado e sabem que a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo permitem que a igreja continue nas mídias e nos canais de televisão e de rádio. Então, se você quer me ajudar a salvar almas aqui, de forma local, no Rio de Janeiro ou em outros países do mundo pela TBN, nos dê suporte, por favor. Deus há de honrar muito a sua semente, porque em um programa deste salva, resgata, transforma, cura, liberta vidas. Muito obrigado pela contribuição que você vai fazer ligando para 3017 9090. Estamos terminando o programa. Agradeço a minha equipe de televisão, o povo da Igreja de Cristo Vive. Meu nome, Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa, Bispo Roxana. Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A sua árvore já está produzindo frutos. A sua folha não murchará. E você vai me escrever ou ligar para nós e vai dizer: tudo o que eu faço e farei, eu vou ser bem sucedido. Amém? Até amanhã. Em nome daquele que vive, aquele que reina, o Senhor absoluto. Eu não posso terminar o programa. 1 minuto, por favor, por favor. Alguém participando desse programa que tem uma dívida muito, muito grande e que o Espírito me diz que Ele, sobrenaturalmente, lhe trará provisão para você acabar com essa dívida. Receba isso. Eu não sei quem é. Mas é o Espírito que está falando. Receba isso em seu coração. Você vai ver Deus agir sobrenaturalmente. Graça e paz e até amanhã.